Sou a professora Érica Xavier e seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a água, esse líquido essencial para a existência da vida na Terra. E ele é definido como uma substância incolor, insípida e inodora, presente naturalmente no ambiente em três estados físicos: sólido, pelo gelo, líquido, mares, lagos, a chuva, e o gasoso, que são os vapores de água. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura, as propriedades e a importância da água. Quanto à estrutura, a água é composta por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. A ligação que une esses átomos é chamada de ligação covalente, que é esse ponto de interseção entre essas moléculas. Mas para ligar as moléculas de água umas nas outras, ocorre a formação das chamadas pontes de hidrogênio. Mas como essas pontes de hidrogênio se formam? Como a água é um composto polar, como vocês podem ver pelos sinais de positivo e negativo, temos que os hidrogênios eles são de carga positiva e o oxigênio de carga negativa. O polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo de outra. Daí ocorre essa ligação e assim forma-se a água que conhecemos. Agora que conhecemos a estrutura da água, vamos falar sobre algumas propriedades. A dureza representa a quantidade de cálcio e magnésio nela dissolvidos. A dureza da água, vocês talvez não tenham ouvido ainda sobre isso, mas é importante saber porque ela dificulta a ação do sabão no processo de limpeza. Por exemplo, alguns tipos de sabão, eles precisam que gere uma espuma para que todo esse processo de limpeza ocorra da melhor forma possível. Por exemplo, estamos num período de pandemia e uma das principais maneiras de se evitar a Covid-19 é por meio de lavar as mãos com água corrente e sabão. Se a água é muito dura, que é como a gente chama essa propriedade, quando a água tem uma grande quantidade de cálcio e magnésio, a limpeza não é concreta. Mas como saber se a água é dura? Eu tenho uma prática simples para vocês fazerem em casa, para saber se a água é dura ou não. Vocês vão separar duas garrafinhas transparentes, não importa se seja de plástico, é interessante que seja para evitar que vocês acabem quebrando e se machuquem. Vocês vão pôr a água que vocês querem testar, e adicionar algum lava-louças ou qualquer sabão que faça espuma. Após isso, chacoalhe bem e observe. Se houver uma grande formação de espuma como a direita, essa água ela é mole, como a gente pode dizer, porque ela é a água perfeita para se ter em casa, para se consumir, para limpar as coisas e lavar suas mãos, por exemplo. É a água perfeita. A água da esquerda, quando não se forma essa espuma, ela é uma água dura, ou seja, ela tem muito cálcio e magnésio, e isso demais ela pode causar, quando consumido, problemas de saúde, e também tem a questão da limpeza que não é efetiva. Agora vamos falar sobre a densidade, que é definida como uma propriedade física que caracteriza a concentração de massa num determinado volume. Não entendi. Talvez seja essa a pergunta que você deve estar se fazendo. Vamos lá. A água apresenta densidades diferentes para cada estado físico, sendo a maior densidade quando ela está em estado líquido. Agora vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que é como o gelo é menos denso que a água em sua forma líquida, e sua área de contato com ela é mínimo, como vocês podem ver aqui, o gelo flutua. Mas, se pegarmos um ovo e pôr em uma água sem sal, como é a primeira imagem aqui da esquerda, pelo ovo ser mais denso que a água, ele afunda. Mas quando adicionado sal, que é como vocês podem ver à direita, a água passa a assumir ligações fortes com o sódio, fazendo com que o ovo flutue. É isso que acontece, por exemplo, no Mar Morto, porque ele é muito rico em sal
e nada lá afunda, porque ele é tão denso que você vai flutuar independente do seu porte físico. Agora vamos falar sobre o ponto de fusão, que ele é o nome dado à temperatura em que uma substância muda do seu estado sólido para o líquido em uma dada pressão, e o ponto de ebulição, que é a temperatura em que uma substância muda do seu estado líquido para o gasoso. No caso da água, o ponto de fusão é quando ele atinge 0 graus, que é representado aqui pelo eixo X, nesse gráfico. E o seu ponto de ebulição é quando atinge 100 graus Celsius, que é mais acima. Aqui está referindo-se como ponto de vaporização, mas são equivalentes. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o calor latente, que é o nome dado ao calor requerido para que uma substância mude seu estado físico. E o calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma certa quantidade de líquido. Atente-se bem. É importante que você entenda a diferença, pois o calor latente, ele refere-se à quantidade de calor necessária para que a água mude seu estado físico. Nesse caso, a temperatura de fusão, que temos aqui 0 graus, e ebulição, que são 100 graus. Esses são os pontos de latência da água. Já o calor específico é a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de 1 grama de água. Basta só que ela mude, por exemplo, do 24 para o 25 graus, ou do zero, como aqui vocês podem ver, do 0 ao -10. Esse ponto de mudança que a água sofre, ele é chamado de ponto específico, de calor específico. É a mudança, basicamente, a mudança de temperatura entre e após os pontos de ebulição e fusão. A permeabilidade, que é a capacidade que uma substância em estado líquido possui de penetrar em um organismo ou organela ou substrato. É o que acontece com as nossas células, por exemplo, ou quando regamos uma planta. Se vocês observarem quando vocês ou as suas mães regam ou seus pais, enfim, regam uma planta, um jardim, a água ela infiltra. Essa infiltração, essa permeabilidade que a água tem de infiltrar em diferentes tipos de organismos, de substâncias. Na nossa célula, como vocês devem ter visto, a nossa célula também, ela tem uma permeabilidade para que a água entre na planta, no solo. Vocês podem fazer esse teste, por exemplo, que são diferentes tipos de solo, apenas com um algodão colocado ao fundo de cada um dos cones aqui. Daí é adicionado água em cada um deles e observa-se o grau de infiltração. Na areia, como vocês talvez já tenham visto, caso quem já tenha ido ao mar, quando você tem a areia da praia e coloca água, rapidamente ela infiltra. Já a argila não, ela demora mais. O barro também. É um exemplo de como vocês podem ver a permeabilidade aí na casa de vocês. Agora vamos falar sobre a coesão, que é a capacidade que uma substância tem de permanecer unida resistindo à separação. Temos a adesão, que é a atração das moléculas de um tipo por moléculas de outro tipo, que no caso da água, essa ligação é muito forte. Temos a capilaridade, que é um fenômeno físico resultante das interações entre as forças de adesão e coesão da molécula de água. Aqui temos a ação dessas três últimas propriedades, coesão, adesão e a capilaridade, pois a capilaridade é responsável por fazer com que a água passe por pequenos tubos sem a necessidade de uma grande pressão. Por isso que o nosso sangue é líquido, por exemplo, porque nossas veias, artérias são muito finas. E graças a essa capacidade que a água tem, o nosso organismo ele consegue transportar os nutrientes, as substâncias também por conta da capacidade, da facilidade que a água tem de se ligar a qualquer outra molécula, entende? E graças à junção dessas propriedades também, que a água rica em nutrientes chega ao topo das árvores. Vocês se perguntam, talvez, vê uma árvore enorme, com 10 metros de altura, e se pergunta como é que a água chega lá em cima, graças à capilaridade. Aqui temos, por exemplo,
uma prática que foi colocado um recipiente com água e diferentes tubos de tamanhos diferentes. E vocês podem observar que o tubo de menor dimensão, é nele que a capilaridade se apresenta da melhor forma possível, porque ele consegue atingir até quase o topo desse tubo. Agora, por fim, mas não menos importante, temos a tensão superficial, que é a propriedade da superfície de um líquido que lhe permite resistir a uma força externa devido à natureza coesa das suas moléculas. Vocês talvez não tenham entendido nada. Essa capacidade das moléculas internas e externas da água de se atraírem permite a criação do que chamamos de espelho d'água, e podemos ver essa propriedade quando observamos um inseto como este sobre ela. Tá, mas depois de a gente falar sobre tudo isso, qual é a real importância da água? É graças a ela que temos a vida, como conhecemos, por exemplo, que os animais eles consomem água doce, assim como nós. Os oceanos, que são reservatórios de água salgada, eles permitem a existência de várias espécies, entre elas espécies fotossintetizantes, que permite que o nosso planeta tenha oxigênio, porque são elas as responsáveis pela maior produção de oxigênio do planeta. Temos as plantas, as árvores, que são a nossa maior fonte de alimento, graças às frutas, verduras, legumes, enfim. Graças à água que temos elas também, e graças às plantas que a gente tem, a manutenção dos níveis de oxigênio e de outros gases. Podemos plantar, porque graças à água também podemos controlar a nossa produção de comida, de alimento, e para o nosso consumo, porque, como eu falei anteriormente, o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa muito de água porque o nosso sangue é líquido, ou seja, o nosso sangue ele tem água nele, ele precisa dela para que aconteça as reações químicas, as reações metabólicas e as reações hormonais, porque todas essas reações e as demais que o nosso corpo realiza necessita de água. Essa aula teve o apoio do programa Residência Pedagógica do Instituto Federal do Piauí e da Unidade Escolar Benjamin Batista. Não esquece de curtir e comentar o que achou. Até a próxima!